Vamos ler então Jonas, capítulo 2, a partir do verso 1. Diz assim: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do abismo. Gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Então disse eu: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei, contudo, a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou. As algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes. Desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir à sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Amém. Só para você entender, você deve conhecer a história de Jonas, que foi um profeta que foi enviado por Deus para pregar na cidade de Nínive. Nínive era a capital da Síria, um povo que era um inimigo de Israel. Eles eram conhecidos pela sua crueldade, pela sua brutalidade, pela maneira como eles conquistavam os povos, de uma maneira com terror psicológico, fazendo pressão sobre aquele povo, cercando aquele povo e trazendo e mostrando para eles o seu poderio. E quando eles conquistavam, eles faziam de uma maneira tão terrível que as pessoas ficavam completamente assustadas e preocupadas. Eles eram muito cruéis e muito brutais. Eles decapitavam pessoas, eles colocavam a cabeça das pessoas na frente das cidades para, de fato, amedrontar as pessoas. E nesse momento, então, Jonas, quando recebe a ordem de Deus de ir até Nínive, pregar arrependimento para aquele povo, Jonas, numa atitude de rebeldia, vai para um lugar completamente oposto da onde Deus tinha mandado ele ir. A gente vai ver que uma das razões pelas quais Jonas fez isso foi porque, no fundo, ele sabia que Deus haveria de ser, como Deus é um Deus de misericórdia, haveria de ter misericórdia daquele povo. E, no fundo, Jonas queria que aquele povo morresse, que Deus acabasse com aquele povo. Jonas não queria que aquele povo fosse salvo. Ele queria se vingar daquele povo. Então, ele foge para não levar a palavra do Senhor para aquele povo. Era possível, muito possível, que Jonas, ao entrar naquele lugar, fosse cercado por aquele povo e talvez morresse. Mas Deus tinha um plano para aquele lugar. Mas Deus tinha um plano para Jonas também, porque Deus foi atrás de Jonas. O texto diz lá no capítulo 1, que quando Jonas pega um navio, fugindo da presença do Senhor, fugindo de Nínive, ele enfrenta uma grande tempestade e o barco começa a sucumbir. E os marinheiros, as pessoas que estavam no barco, começam a clamar aos seus deuses, até que finalmente Jonas confessa que aquela tempestade havia vindo sobre eles por causa da sua própria rebelião. E ele se oferece então para ser jogado ao mar, para que todo o barco pudesse ser salvo. Nesse momento, um peixe provido por Deus engole Jonas, e ele então é salvo de se afogar. Mas ele fica 3 dias naquele peixe. E é nesse momento que ele ora a Deus. E eu queria conversar com você a respeito dessa oração que Jonas fez. E o tema que eu dei para essa mensagem é a oração daquele que está no fundo do poço, ou, no caso de Jonas, no fundo do peixe. Como que Jonas consegue, nesse momento de tanto desespero, de medo da morte, de rebeldia, de saber que ele está lá porque ele foi rebelde para com a chamada do Senhor, como que ele encontra forças e como ele faz a sua oração de modo que ele possa ser levantado e sair das profundezas? Não sei se você reparou, mas no texto que a gente leu, várias vezes ele fala a respeito do lugar de profundidade que ele estava. Eu desci ao abismo, ao mais profundo, as águas passaram sobre mim, e o Senhor me levantou lá do fundo. Ele estava no pior momento da sua vida. Ele estava no fundo do poço, ele estava no fundo do peixe.
Como que uma pessoa que está numa posição como essa consegue se levantar, consegue clamar a Deus? Aonde ele encontra forças e aonde ele encontra motivação e a fé para orar a Deus num momento como esse? Ele se sentia culpado, ele sabia que ele estava lá porque ele havia pisado na bola com Deus. E eu tenho certeza que se a gente parar para pensar um pouquinho, cada um de nós pode se identificar com Jonas. Talvez você não esteja fugindo de Deus e indo para o outro lado, mas talvez você esteja se sentindo no fundo do peixe ou no fundo do poço. Você esteja sem esperança, ou talvez você esteja, já tentou de tudo e nada deu certo. Você viu fracassarem os seus planos. Você se encontra no momento pior da sua vida, onde você não vê esperança e o que você vê é morte, é a iminência da morte, é a iminência de ser riscado dessa vida. E eu quero mostrar para você como Jonas busca a Deus, e quais foram as coisas que ele fez, e como ele pensou, e qual foi a sua oração para sair deste lugar, para que Deus pudesse levantá-lo. E a primeira coisa que ele faz é clamar ao Senhor. E clamar ao Senhor exige da nossa parte fé. A palavra de Deus diz que aqueles que buscam a Deus precisam crer que Ele existe, e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, o primeiro passo que nós precisamos ter é um pouquinho de fé para crer que Deus existe. E aí você pode dizer assim, puxa, mas eu não tenho fé nem para isso. Eu não sei se eu creio em Deus, eu não sei se esse Deus que você está falando é o Deus que existe de verdade. Talvez você diga assim, eu sou uma pessoa muito cética, eu só acredito vendo. Ou talvez você diga assim, eu sou uma pessoa muito racional, e eu não consigo crer. Eu duvido de tudo até que me provem. Mas não seria justo você duvidar de todas as coisas e não duvidar também da sua dúvida. Não faz sentido? Se você duvida de tudo, duvidar da sua dúvida também deve fazer parte. O mínimo que você precisa é clamar ao Senhor e fazer como Jonas fez. Gritar ao Senhor, Senhor, salva-me. Senhor, me tira deste lugar. Creia simplesmente que Ele existe, que Ele faz e que Ele pode fazer. Creia que Deus pode transformar a sua vida. E como a gente vai ver, a fé é um processo de crescimento da parte da gente. Às vezes a gente acha que a fé é como se fosse um talento que você tem inato. Você nasce com isso. Tem gente que canta bem, não é isso? Tem gente que corre bem, tem gente que é bom em matemática. E às vezes a gente acha que fé é uma coisa que a gente adquiriu quando nasceu. Eu nasci assim. Eu queria tanto ter a fé do pastor Rubem. Eu queria tanto cantar bem como o Fábio. E a gente acha que a fé é uma coisa que você tem ou não tem. E não é verdade. A fé, eu gosto de dizer que a fé é como um músculo que precisa ser treinada todos os dias. À medida que você vai treinando esse músculo, o músculo da fé, você vai ficando cada dia mais forte. E cada dia as dificuldades vão se tornando menores, porque o seu Deus vai se tornando maior na medida em que você crê mais no Senhor. Nós precisamos, então, dar o primeiro passo. Talvez seja um momento muito difícil que você está vivendo. Você não vê escapatória, você já tentou de tudo. Talvez você tenha se colocado nesse fundo do poço. Muitas vezes a gente enfrenta situações na vida da gente que estão fora do nosso controle, não é verdade? Um acidente que acontece, uma doença inesperada, e por causa disso a gente é colocado nesse lugar, no fundo do poço. Mas muitas vezes nós somos os responsáveis por nos enfiarmos em alguma enrascada. E quando isso acontece, a gente se sente tão culpado que talvez não tenhamos força para clamar ao Senhor. Mas saiba que Deus é um Deus de misericórdia, um Deus de graça. A palavra de Deus diz, isso está lá em Jeremias, capítulo 29, 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Também diz que o Senhor é aquele que ouve o nosso clamor. Basta que nós nos coloquemos diante do Senhor. Que a gente dê o primeiro passo na direção do Senhor.
O texto diz lá no versículo 2: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu, do ventre do abismo eu gritei, e Tu me ouviste. A gente precisa se expor, a gente precisa clamar ao Senhor, e dizer: Senhor, se o Senhor não fizer alguma coisa na minha vida, eu não posso fazer nada, eu estou completamente perdido, eu estou completamente vulnerável, eu estou preso nas correntes nas quais eu me coloquei. Mas o Senhor é aquele que nos responde e nos ouve. Você crê nisso? Sabe, gente, não dá para a gente andar sozinho, não dá para a gente ficar sozinho, porque se você ficar sozinho, você vai sucumbir às coisas que você está ouvindo, às situações que você está vendo, às circunstâncias. Mas quando a gente se reúne aqui e vê Deus agindo na vida do irmão, e dá a oportunidade do irmão falar assim: olha, eu já passei pelo que você passou, Deus pode te transformar. Eu sou uma prova viva do que Deus pode fazer. É nesse momento que nós somos fortalecidos e somos levantados. É a oportunidade que Deus vai usar para nos levantar e nos tirar do fundo do peixe, ou do fundo do poço. A gente viu no final do texto que Deus deu ordem ao peixe, para que o peixe vomitasse Jonas. E ele foi salvo. Mas talvez a gente se sinta incapaz, se sinta indigno de clamar ao Senhor. E a gente vê aqui no texto como Jonas encontrou forças para lidar com essa situação. Como eu falei muitas vezes, o nosso pecado é o responsável por nos afastar do Senhor. Jonas estava envergonhado, Jonas estava com medo, ele teve que olhar de frente para a sua rebeldia, ele teve que olhar de frente para a dureza do seu coração, para o seu revanchismo contra um povo a quem Deus havia colocado graça, tinha dado graça. Veja que Deus se levantou um profeta para pregar para um povo terrível, brutal, assassino. A graça de Deus desejou alcançar aquele povo, mas Jonas foi incapaz de perceber isso. Então talvez Jonas estivesse envergonhado e sem coragem de chegar até Deus e pedir pelo seu livramento. Mas a gente vê o que Deus fez e como Jonas olhou para o Senhor e foi capaz então de mudar a sua atitude e de ir até o Senhor. A segunda coisa que a gente vê, além de ele ter clamado ao Senhor, é que ele começa a olhar para o Evangelho. Aí você pode perguntar assim: o Evangelho? Como assim o Evangelho? O Jonas está tanto tempo antes de Jesus, como ele pode estar olhando para o Evangelho? E eu vou mostrar para você que o Evangelho está presente nesse texto que a gente leu. Sabe, Isaías 59, versos 1 e 2 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. O que esse texto está dizendo? Não é Deus que se afastou, não é Deus que é incapaz de estender a sua mão em nosso favor. Não é Deus que tampou seus ouvidos ou se fez surdo ao nosso clamor. São os nossos pecados que nos afastam do Senhor, que fazem separação entre nós e Deus. E de certa forma, Jonas entendeu isso porque ele diz o seguinte, no verso 4, diz assim: lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei contudo a ver o teu santo templo. Por que Jonas estava preocupado com o templo do Senhor? Por que significa o templo do Senhor? Por que isso era importante para Jonas? Ele falou assim: eu estou lançado da presença do Senhor, porém, eu ainda olharei, estarei no seu santo templo. O templo era o lugar de habitação de Deus. O templo foi o lugar que Deus estabeleceu para manifestar a sua glória. Se a gente olhar a história do povo de Israel, quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, que depois foi substituído pelo templo, ele deu ordem para que ele preparasse um lugar chamado Santo dos Santos, o lugar especial da presença do Senhor. Dentro do Santo dos Santos estava a Arca da Aliança, que era onde Deus se manifestava. E dentro da Arca da Aliança estava a lei de Deus. A lei de Deus, mais do que simplesmente mandamentos, é a maneira como Deus se revela, a maneira como Deus revela o seu caráter. Eu já falei uma vez aqui para vocês e vou repetir hoje. Cada um de nós tem dentro de si uma lei.
Se eu quiser agradar alguma pessoa, eu preciso conhecer a lei daquela pessoa. Do que aquela pessoa gosta, quais são os seus valores. E eu preciso, de alguma forma, me adaptar àquela lei para que eu possa ter comunhão com aquela pessoa. Deus não é diferente. Deus tem um código de conduta, Deus tem os seus valores, Deus tem os seus princípios. A lei de Deus revela quem Deus é, fala dos seus valores, fala do que Deus gosta, fala daquilo que Deus odeia. E isso, se eu entender essa lei, eu vou poder me relacionar com Deus da maneira correta. Outro dia eu ouvi uma ilustração muito interessante, a respeito, e ela vai talvez explicar para a gente como funciona a lei de Deus. Imagina uma orquestra. Uma orquestra, cada um dos músicos está com a sua partitura, e de repente aparece o regente e começa a reger. Só que uma das pessoas, um dos músicos, está com a partitura errada, de uma outra música. Toda a orquestra está tocando a Quinta Sinfonia, e um dos músicos está com o samba de uma nota só. Dá para acontecer alguma coisa boa? Não é que o maestro tem algum tipo de inimizade com esse músico, mas porque esse músico está tocando a coisa errada, eles não podem ter comunhão. A lei de Deus é a partitura pela qual nós podemos fazer uma música bonita para o Senhor. Dá para entender isso? O músico podia falar assim, mas eu quero me expressar do meu jeito, eu quero tocar aquilo que me agrada. Só que para ele poder se relacionar com o maestro, ele precisa estar lendo a mesma partitura. E é isso que o Senhor faz com a sua lei. Agora, a gente sabe, por experiência própria, que nós somos incapazes de cumprir a lei do Senhor. Somos pecadores, erramos o alvo. Somos limitados, mas Deus em sua graça, porque Ele quer se relacionar conosco, proveu um lugar, que é o templo, o tabernáculo, o lugar onde havia o sacrifício, para que nós pudéssemos ser perdoados dos nossos pecados. Então Jonas fala assim, Senhor, eu quero estar lá no teu tabernáculo, porque ali existe salvação. Ali alguém morreu pelos meus pecados. Alguém derramou o seu sangue para pagar os meus pecados. Algum animal foi oferecido em meu favor, para que eu pudesse ter acesso à tua presença. Então, quando isso acontece, o meu pecado é apagado. E por isso eu posso me relacionar com o Senhor. Quando um animal é oferecido, é como se Jonas recebesse a partitura correta. E ele pudesse então ter relacionamento com Deus. Agora, se Jonas olhava para o tabernáculo, para o templo, como um sinal do sacrifício que trazia paz para ele mesmo, nós hoje temos um sacrifício muito superior. Hoje nós podemos olhar para Jesus, o perfeito sacrifício. Jesus não é só o sacrifício perfeito, mas Ele também é o sacerdote perfeito. Jesus não é só o sacrifício, não é só o tabernáculo, mas Ele também é o próprio tabernáculo. Ele é o lugar de habitação da presença do Senhor. Então, quando nós estamos afastados no Senhor, quando nós nos sentimos no fundo do poço, sem coragem de orar, sem coragem de pedir alguma coisa para o Senhor, porque nos sentimos indignos, nós podemos e devemos olhar para Jesus, que é o sacrifício perfeito, é o sacerdócio perfeito, mas também é a própria habitação do Deus invisível. A palavra de Deus diz lá em João capítulo 1, verso 14, que Jesus tomou forma de carne e habitou entre nós, tabernaculou conosco, para que pudéssemos ver a glória e a glória de Deus. Em João capítulo 2, quando Jesus expulsa os vendedores do templo e vira as mesas, as pessoas começaram a perguntar, com que autoridade você faz isso? Você está louco? Você não tem direito de fazer isso. Aí Jesus responde assim, se vocês destruírem esse santuário, em 3 dias eu o reconstruirei. E aí os judeus não entenderam nada e perguntaram, em 46 anos foi edificado esse santuário, e você em 3 dias o levantarás novamente? Mas Jesus se referia ao santuário do seu próprio corpo. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram do que ele havia dito, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Jesus se apresentou como o próprio tabernáculo, como o lugar onde Deus se manifesta,
o lugar aonde o sacrifício em nosso favor é feito. Então, se você quer e precisa sair do fundo do poço, a primeira coisa que você precisa fazer é clamar ao Senhor. É colocar toda a sua fé no fato de que Deus está te ouvindo. Olhar para as pessoas que estão ao seu lado, que já experimentaram o poder de Deus, e falar assim: Deus, o Senhor fez com ele, faz comigo também. Mostra a tua glória para mim. Eu quero ter uma experiência pessoal com o Senhor. Se você ficar esperando cair um raio do céu para te encher de fé, meu irmão, não vai rolar. Não vai rolar. A fé precisa ser trabalhada. Eu preciso dar passos de fé. Pequenos passos de fé. Venha com a fé que você tem. É só um pouquinho? Deus é capaz de usar esse pouquinho de fé para te levantar, para se revelar a você, para mostrar para você o seu poder e a sua graça. Então a primeira coisa é você clamar ao Senhor, gritar: Deus, me ajuda. Senhor, se revela para mim, mostra a tua glória para mim. Eu não mereço, eu sou pecador, é verdade, mas eu estou olhando para o templo, eu estou olhando para o tabernáculo, o lugar aonde o sangue foi derramado em meu favor. Toda a culpa foi tirada, todo o escrito de dívida que era contra mim foi rasgado e cravado na cruz. Esse é o Evangelho de Jesus. Não é pelo que você faz, tira isso da sua cabeça, é pelo que Jesus fez. Deus nos ama não porque nós somos bons, Deus nos ama porque Ele é bom. Deus não olha para as nossas obras, Deus olha para as obras de Jesus, e é por causa delas que nós somos aceitos na presença do Senhor. É isso que faz toda a diferença na vida da gente. E Jonas falou: Senhor, eu ainda vou olhar para o teu templo, eu ainda estarei ali, eu vou contemplar o sacrifício feito em meu favor, onde os meus pecados são lavados e perdoados. E é por isso que eu clamo: Senhor, me salva, transforma a minha vida. E o texto diz que a oração de Jonas subiu até o Senhor. Percebe a mudança? Ele estava no abismo, lá no fundo, mas Deus o levanta, contrário a toda a gravidade, toda a lei da gravidade, e a gravidade do seu pecado. Deus o levanta, ouve a sua oração, e dá a ordem para que o peixe o vomite, e ele seja então salvo. Então, em primeiro lugar, nós clamamos ao Senhor. Em segundo lugar, nós olhamos para o sacrifício, olhamos para o Evangelho, nos lembramos que a nossa oração é respondida por causa de Jesus, não por nossa causa, não pelo que nós fazemos. E isso é tão importante. Se você entender essa verdade, a sua vida é transformada. A gente vai deixar de viver debaixo do peso da acusação do diabo. Porque o diabo vai falar assim para você: você não merece, onde já se viu? Eu vi o que você fez. Você paga de crente aí no domingo, mas na semana você fica fazendo aquelas coisas lá. Não é assim que acontece? Ou é só comigo? Mas quando eu me lembro e entendo a verdade do Evangelho, que o Senhor me salvou pela sua graça, que Ele se aproximou de mim e pagou o preço do meu pecado, que eu não devo mais nada, você não deve mais nada, meu irmão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É com essa verdade em mente que nós devemos clamar ao Senhor. A oração que te tira do fundo do peixe é a oração que olha para o Evangelho e fala: Senhor, não é pelo que eu fiz, mas é pelo que o Senhor fez. Não é pelo que eu mereço, mas é pelo que Jesus merece. São as obras de Jesus que fazem com que o Senhor ouça a minha oração. E por último, a última coisa que ele ora e que ele fala é que ele se compromete com aquilo que ele está orando. Quero ler com você o verso 9, diz assim: mas com voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifícios, o que votei pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Jonas estava dentro do peixe ainda não tinha mudado nada, mas o seu coração já tinha sido transformado. Senhor, o Senhor mandou para ir para Nínive, eu vou para lá. O que o Senhor quer de mim? Eu vou pagar os meus votos, eu me comprometo com o Senhor em fazer a tua vontade. Não tinha mudado nada ainda na vida dele, mas o coração dele já tinha sido transformado. Muitas vezes a gente fica esperando acontecer alguma coisa para a gente dar algum passo. Não é assim?
Não, se o Senhor me abençoar, aí eu vou fazer tal coisa. Sabe, às vezes a gente é criticado por falar de dinheiro, não é isso? Mas saiba que o ato de você ofertar, de você dizimar, é um treino maravilhoso na nossa fé. É uma oportunidade de sermos treinados na nossa fé. Que outros momentos você tem de dar passos de fé como esse? Tem gente que fala assim, pastor, mas olha, minha conta está zerada, eu não tenho, se eu der o dízimo vai faltar. Vai faltar porque você está fazendo do jeito errado. Não é para você dar o dízimo e depois esperar pagar suas contas e depois você dar o seu dízimo. É para você dar o seu dízimo primeiro, dar a sua oferta primeiro, dar as primícias para o Senhor. Isso é uma atitude de fé. Isso é uma atitude de fé. É agir pela palavra do Senhor. É nós sermos treinados. Lembra que eu falei que a fé acontece em pequenos passos? Pequenos exercícios diários que vão nos tornar prontos para levantar pesos maiores. Dê um passo de fé na direção do Senhor. Muitas vezes a gente pensa assim, se fulano vier falar comigo, vier me pedir perdão, aí eu vou reatar o relacionamento com ele. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz, Jesus falou assim, se o teu irmão tem alguma coisa contra você, vai lá e conserta com ele. Não é se você tem alguma coisa contra ele, é se ele tem alguma coisa contra você. E muitas vezes nem é a sua culpa. O cara não foi com a sua cara, ouviu alguma coisa que você falou e não entendeu, e por isso criou uma inimizade. Se você sabe que alguém tem alguma coisa contra você, você deve ir e resolver. Mas eu não fiz nada, não tem problema. Faça a sua parte, haja em fé. Percebe? A fé exige de nós pequenos passos, coisas pequenas, que vão nos fortalecendo. Na medida que você vai vendo aquilo que Deus está fazendo, as respostas do Senhor, a sua fé vai sendo transformada e fortalecida. Hoje você ora por uma dor de cabeça, amanhã você está orando por um câncer. E vai ver o Senhor curando o câncer. Eu creio nisso. Eu não tenho dúvidas de que Deus continua curando. Eu não tenho dúvidas que Deus continua restaurando relacionamentos que estão quebrados. Talvez você diga assim, mas no meu caso já era, ali não tem mais jeito nenhum. Não se engane, Deus é maior do que todas as besteiras que você fez. Deus alcança mais fundo do que o mais fundo que você puder ir. Então nós precisamos treinar a nossa fé, nos comprometer com o Senhor, dar os passos que vão treinar a nossa fé. Jonas não tinha visto ainda a saída, mas ele se comprometeu com o Senhor. Senhor, eu vou pagar os meus votos, eu vou fazer aquilo que o Senhor está pedindo de mim, e é isso que nós precisamos fazer. Você quer sair do fundo do poço? Você quer sair dessa situação na qual você se meteu? Ou talvez não seja sua culpa, alguma tragédia aconteceu na sua vida e você está se sentindo cativo, preso, sem saída. Você quer sair daí? Dê esses passos. Clame ao Senhor. Primeira coisa que você vai fazer: Senhor, eu não estou sentindo, e você não precisa sentir. Você não precisa sentir nada. A gente não anda pelo que nós sentimos. A gente anda pelas promessas do Senhor. Aliás, o próprio Jonas fala assim, eu fui riscado da tua presença, mas eu ainda estarei vendo o teu tabernáculo. Todo dia eu não tenho mais jeito, mas eu olho para o sacrifício. Se Deus mandou fazer o tabernáculo, é porque Ele tinha um propósito de me perdoar, não tem outro sentido. O tabernáculo só existe para isso, para que haja a remissão de pecados. O Salmo 42 diz assim, porque estás abatido a minha alma, espera em Deus, pois ainda louvarei. Com quem que o salmista está falando? Com ele mesmo. Ele está falando para o seu coração, para de incredulidade. Por que você está abatido assim? Você está olhando para as circunstâncias, mas eu estou te dizendo, eu ainda vou louvar o Senhor. Eu ainda vou ver a obra de Deus na minha vida. Sabe, fé é ser controlado pelas promessas de Deus, não pelos nossos sentimentos. Fé é você andar segundo aquilo que a palavra de Deus diz, não aquilo que você está vendo. Então, esse passo de fé é olhar e falar, Senhor, o Senhor já fez no passado, o Senhor pode fazer hoje. O Senhor fez com o meu irmão aqui, o Senhor pode fazer comigo. Por isso eu estou clamando ao Senhor, só o Senhor pode me responder. Em segundo lugar, olhe para o Evangelho, olhe para o sacrifício de Jesus, olhe para aquilo que o Senhor fez em seu favor.
A palavra de Deus diz que se Deus deu o seu próprio Filho, não dará juntamente com Ele todas as coisas? Deus prova o seu amor para conosco em que Ele mandou seu Filho morrer por nós quando nós éramos pecadores, quando eu era inimigo do Senhor. É exatamente o que Ele fez com Nínive. Eles eram inimigos de Deus, mas Deus, por causa do seu amor, mandou um profeta ir lá pregar o Evangelho. E sabe o que aconteceu? Toda a cidade se converteu. Você tem ideia do que é isso? Um homem cheio do poder de Deus transformou uma cidade conhecida pela sua brutalidade, pela sua falta de amor, pela sua dureza de coração. E quando aquele homem foi lá falar a respeito daquilo que Deus queria fazer com eles, eles se arrependeram e foram transformados. Deus pode fazer com uma pessoa, através de uma pessoa. A graça de Jesus nos alcançou, por isso nós podemos orar e clamar ao Senhor. Clame ao Senhor, olhe para o Evangelho e dê um passo de fé. Comprometa-se com o Senhor. Fale, Senhor, o que eu preciso fazer? Qual o passo que eu preciso dar? Eu preciso orar mais, eu vou orar mais. Eu preciso te conhecer mais, eu quero te conhecer mais. Como eu posso fortalecer minha fé, Deus? Me ajuda. E o Senhor vai fazer com que você saia desse lugar de cadeia, de prisão, de abatimento. Eu não estou aqui pregando um evangelho ufanista, que vai dar tudo certo na sua vida. Não é isso que eu estou falando. E a essa altura você já deve ter percebido que não é todo o tempo que dá tudo certo para a gente, não é? Todos nós passamos por dificuldades, por lutas, mas a diferença é que quando passamos por esses momentos, o Senhor nos acolhe, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos livra. É Ele quem nos levanta da morte. Ele nos tira da morte e nos dá uma outra chance de fazer a sua vontade. Você está precisando de uma outra chance? Você está precisando mudar alguma coisa na sua vida? Hoje é o dia de dar esses passos, clamar ao Senhor, olhar para o Evangelho e se comprometer com o Senhor.